passar aqui. Aí, sumiu. Aqui. Página 51, exercício número 20. Só pegar um pincelzinho aqui. Ó, no quadro que segue, cada coluna corresponde a uma operação. Complete os termos que faltam. Então, nós temos a operação aqui, ó, nessa primeira coluna, o radical com o radicando 25. Quando não aparece nenhum númerozinho aqui, significa que temos o índice 2, tá? Então, aqui ele já deu a operação montada, determinou qual é o índice, já deu a minha resposta, ou seja, a raiz quadrada de 25 é 5, e pediu para a gente o radicando. O radicando é esse número que se encontra aqui, ó, dentro desse símbolo aqui de raiz que se chama radical. Então, aqui é só completar com o número 25. Na segunda coluna, ele me deu o radicando o índice. Então, vamos montar a operação aqui, ó. Vamos colocar o radical. O meu índice é 3, então tem que aparecer aqui, tá? Só não aparece quando é o 2. E o meu radicando é o menos 125. Agora, eu preciso encontrar a raiz, ou seja, a raiz cúbica de menos 125. Essa raiz negativa, pessoal, só vai existir com número ímpar, ó, quando for um 3, um 5 e assim por diante. Quando é uma raiz par, uma raiz quadrada, não tem como extrair com radicando negativo. Mas aqui, como é ímpar, tem como. Se a gente não sabe qual é a raiz cúbica de menos 125, o que a gente vai fazer? Fatorar esse valor para poder descobrir. Então, vamos fatorar aqui o 125, ó. Fatorando 125. Não dá para dividir por 2, porque não é um número par. Não dá por 3, porque quando a gente soma os algarismos, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5 dá 8. Então, 8 não é divisível por 3, então 125 também não. Por 4 não dá, porque os dois últimos algarismos aqui, ó, tem que formar um número que é divisível por 4. No caso aqui, forma o 25, mas 25 não é divisível por 4. Então, esse número 125 também não. Por último, aqui o 5 dá, porque quando termina com 5 ou 0, eu consigo dividir pelo número 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. 5 dá para continuar dividindo por 5, que vai dar 5, e 5 só divide por 5, que dá 1. Então, nós temos aqui, ó, como eu vou colocar aqui em cima. Como o meu índice é 3, eu tenho que agrupar esses números que apareceram aqui na minha fatoração de 3 em 3, tá? Então, o número 5, que é a minha base. Quantas vezes que eu estou pegando aqui? 3 vezes. Então, o meu expoente e o meu índice, pessoal, é o mesmo, ó. O índice é 3 e o expoente é 3. Isso eu posso cortar apenas. É como se eu estivesse simplificando os 2 por 3. Ia ficar 1 e 1 aqui como expoente. Não tem raiz com o índice 1. Então, esse valor sai fora aqui do radical como a resposta. Um radicando negativo, então nós vamos ter aqui uma resposta negativa. Porque seria o menos 5 vezes o menos 5 vezes o menos 5, que daria o meu radicando. Porque a resposta é sempre um número que é elevado ao índice que dá o radicando. Então, negativo com negativo, positivo, positivo com negativo, negativo. E aqui a multiplicação dá 125, só para comprovar, certo, esse menos 5 aqui como resposta. Então, não sei, fatora. Depois que fatorou, você pega os números que apareceram aqui na fatoração e agrupa de acordo com o índice. O índice é 3, então eu vou agrupar de 3 em 3. O índice é 2, eu vou agrupar de 2 em 2. Lembrando que só dá para agrupar quando são números iguais, tá? Porque aí vem para uma potência. O número 5, que foi o que repetiu, quantas vezes ele repetiu? 3 vezes, então 3 é o expoente. Se forem números diferentes, não faz o agrupamento. Leva para dentro do radical, conforme aparecer aqui. Terceira coluna, já deu montada a operação, raiz de 16. Quando o índice não aparece aqui, o índice é 2. O radicando é esse número que está aqui dentro do radical. Então, o 16. A raiz de 16 é quanto? 4.
4, porque quando eu faço 4 elevado ao índice 2, é 4 vezes 4, que dá o 16, que é o radicando. Então, a resposta aqui, 4. A próxima coluna. Ele me deu o índice, não me deu o radicando, mas ele me deu a raiz. Então, vamos começar a montar a operação aqui, ó. O meu índice aqui é 3. Meu Deus, peraí. 3. É um 3 aqui, tá? E a resposta, quando ele resolveu isso aqui, chegou numa resposta 3. Vou colocar aqui no cantinho, ó. É índice. E quando ele resolveu, ele chegou numa resposta 3. Como que eu posso achar o meu radicando aqui, gente? A minha resposta aqui é um número que, quando elevado ao meu índice, vai dar o meu radicando. Então, 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3. Porque a base se a repete aqui multiplicando quantas vezes o índice está indicando. E agora eu vou multiplicando aqui na sequência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o radicando que está faltando aqui é o 27. Então, raiz cúbica de 27. A penúltima coluna. Ele me deu radicando, me deu raiz, mas não me deu índice. Então, vamos colocar aqui o radical. Aí a gente coloca o radicando aqui dentro. Aí ele me deu a resposta. Ó, quando ele fez isso aqui, 4,41. A resposta, a raiz, foi 2,1. Eu preciso saber se realmente é uma raiz quadrada ou se aqui o índice é 3. Então, o que a gente faz? Pego, a raiz não é, quando ela é elevada ao índice, tem que dar o quê? O radicando, tá? Então, aqui a gente vai fazer 2,1 quadrado, é 2,1 vezes 2,1. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 1, 4, 4. Tem duas casas após a vírgula, então a resposta tem que ficar duas casas após a vírgula. Então, deu, ó. Deu o radicando que ele me deu. Então, o meu índice aqui é um 2, realmente é uma raiz quadrada. Se não tivesse dado, você ia multiplicar de novo por 2,1, porque aí a gente ficaria com 2 elevado ao cubo, porque aí possivelmente, se não tivesse dado a raiz quadrada, seria uma raiz cúbica, tá? Última coluna. O índice é 3, o radicando é menos 0,008. Então, vamos montar. O índice aqui é 3, o radicando 0,008. Essa é a minha operação. Tenho que descobrir a raiz. Como que eu vou fazer para descobrir isso? 0,008. É um número decimal, gente. Transforma esse número decimal em uma... Qual vai ser o numerador dessa fração? O número aqui sem a vírgula. 0008 é como se fosse um 8. O meu denominador, eu estou saindo de um número decimal, então eu vou vir para uma fração decimal. O meu denominador aqui, então, vai ser o número 1, seguido da quantidade de zeros que aqui está indicando. Ó, após a vírgula, depois da vírgula, nós temos 3 casas. Então, tem que ter 3 zeros aqui no meu denominador. E agora sim, ó, é uma raiz de índice 3, então é uma raiz cúbica. Agora a gente vai efetuar aqui e extrair a raiz. Como que eu extraio a raiz de uma fração? Faz o numerador e depois faz o denominador. Quando a gente não sabe, a gente faz o quê? Fatora, gente. Então vamos fatorar o 8. 8, o menor que dá é o 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. O índice aqui, ó, é 3. Então, vou ter que agrupar os fatores de 3 em 3. Ó, o número 2 foi o que repetiu. Quantas vezes ele repetiu? 3 vezes é o expoente. A mesma coisa agora, raiz cúbica de 1.000. Não sabemos, vamos fatorar o 1.000. Dá para dividir por 2, que vai dar 500. Dá para dividir por 2, que dá 250. Dá para dividir por 2, que dá 125. 125 agora só divide por 5, que vai dar 25. 25 dividido por 5, que dá 5. 5 só divide por 5, que dá 1.
Como o índice é 3, vamos agrupar isso aqui de 3 em 3, ó. O primeiro grupo, o segundo grupo. No primeiro grupo, o que repete é o 2. Quantas vezes? 3 vezes. Então, aqui, 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Observe agora que índices e expoentes são iguais, então eu posso só eliminar índice e os expoentes. E o que sobrou sai do radical agora, o 2. E aqui sobrou um 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, tá? Então, 2 décimos, que é a mesma coisa que o que em número decimal, ó. Como transformar? O número 2, a vírgula, quando não aparece, está sempre à direita de todos os algarismos. Fração representa operação de divisão. Quando eu estou dividindo por esses números, que é formado só por 1 e 0, eu posso só caminhar com a vírgula. Como é divisão, a vírgula vai andar para a esquerda. Como o 10 só tem um 0, então vai caminhar só uma casa. Então a vírgula vai parar aqui, tá? Como é um radical negativo, a resposta aqui vai ser negativa 0,2. Dúvida, pessoal? Não. Não, o restante das pessoas aí que fizeram a tarefa. Sim? Não. Dá para Não. fazer isso na prova? Extrair a raiz? Sim. Sim. Vamos para o 21. Raiz, quando não aparece o índice, quer dizer que ele é 2, é uma raiz quadrada de 625. Só de olhar, eu não sei qual é a raiz quadrada de 625. Então, eu vou fazer o quê? Vou fatorar isso. Fatorar o 625. Não é par, não dá para dividir por 2. Se eu somar os algarismos aqui, dá 13, não é divisível por 3, então vai ser. Então, aqui terminou com 5, vai ser por 5. 625 dividido por 5 vai dar 125. 125 ainda dá para dividir por 5, que vai dar 25. 25 divide por 5, que dá 5, e 5 divide por 5, que dá 1. Apareceu aqui, ó, o 5 4 vezes. Mas como o nosso índice aqui é 2, pessoal, vem aqui e agrupa isso aqui de 2 em 2 para facilitar para vocês. Ó, o 5 apareceu 2 vezes o segundo grupo, o 5, que apareceu 2 vezes. Aí a gente pode vir aqui, ó, como o índice e os expoentes são iguais, só cortar índices e expoentes. Esses dois valores aqui, que são a base aqui dessa potência que a gente colocou, sai fora se multiplicando. 5 vezes 5, que é igual ao quê? A 25, tá? Ou seja, a raiz quadrada de 625 é o 25, porque quando a gente multiplicar 25 vezes 25, vai dar 625. Letra B. Novamente uma raiz quadrada, porque não apareceu o índice. Então, raiz quadrada de 256. Vamos fatorar, porque é o método mais prático, rápido e direto para fazer isso. Vamos lá. 256 vai dar para dividir por 2. Por quê? Porque é um número par. E a gente sempre começa pelo menor número que der para dividir, que vai dar 128. 128 é par, então também ainda dá para dividir por 2, que vai dar 64. 764 ainda dá por 2, que dá 32, que dá por 2, que vai dar 16, dá por 2, que é 8, vai dar por 2, que é 4, vai dar por 2, que é 2, e por 2, que é 1. Então, vamos colocar aqui o nosso radical. O meu índice aqui, quando não aparece, é o índice 2. Então, eu vou agrupar esses fatores aqui de 2 em 2. 1, 2, 3, 4 grupinhos. Então, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. O índice e os expoentes são os mesmos, então eu posso só cortar aqui, ó, só retirar. E esses valores aqui, as bases das potências que sobraram, saem do radical, tá? Multiplicando. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Então, 16 é a raiz quadrada de 256. Tranquilo até aqui?
Sim, então vamos para a letra C. Letra C é uma fração. Raiz de 0,64. É muito difícil você ficar tentando fazer aqui. Lembra que a gente falou que pode ir tentando, né? Porque é um número multiplicado pelo outro que tem que dar o que está aqui no radicando, no caso 0,64. Número decimal é mais complicado ainda essa tentativa. Então, o que a gente faz? Transforma esse número decimal em uma fração decimal. 0,64. O numerador é o número que forma aqui sem a vírgula. 0,64 é a mesma coisa de 64. O denominador, se é um número decimal, vem para uma fração decimal. Para ser fração decimal, aqui tem que ser, o denominador tem que ser o 10, o 100, o 1000, esses números que inicia com 1 seguidos de 0. Então, vai começar com 1. Quantas casas tem após a vírgula? 2. Então, tem que ter 2 zeros aqui. E agora a gente extrai a raiz separado. Raiz quadrada de 64, esse é fácil, esses números baixos estão na tabuada, então é fácil. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64, ou seja, 8 ao quadrado, que é o nosso índice aqui. E raiz de 100 é o quê? 10. 10 ao quadrado, ou seja, 10 vezes 10, 100. E aqui, para transformar essa fração decimal em número decimal, eu pego o número aqui, que está no numerador. A vírgula dele se encontra aqui à direita. Como é fração, é como se fosse divisão. Então, a vírgula vai caminhar para a esquerda. Como 10 só tem um zero, então vai caminhar uma casa apenas. Vai sair daqui e vir parar aqui, ó. Para ela não ficar pendurada sozinha, eu completo a casa com zero. 0,8. Letra D. Aqui ele já te deu a fração pronta, ó. Ele te deu 225 e 169. Então, a gente vai o quê? Fatorar esses valores separadamente. Vou dizer aqui, 225. 225 não dá para dividir por 2, porque não é um número par. A gente começa sempre pelo menor possível. Por 3, se eu somar os algarismos aqui, ó, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3. Então, o 225 também vai ser. 225 dividido por 3 dá 75. 75, ó, 7 mais 5 é 12. 12 é divisível por 3, então 75 também é. Então dá para continuar, que vai dar por 25. E agora o 25 só dá por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então vamos colocar aqui. Ó, o índice é 2, quando não aparece. Então eu vou agrupar isso aqui de 2 em 2, ó. Então é 3 ao quadrado vezes o 5 ao quadrado. E agora vamos fazer separado aqui o do 169, que é o denominador. 169 é um número que aqui só dá para dividir por 13, tá? 169 dividido por 13 dá 13. 13 é primo, só divide por ele mesmo. Então, apareceu o que aqui? O 13. Quantas vezes que eu estou agrupando? 2. Então, o índice aqui, o expoente é 2. Os índices o índice e os expoentes são os mesmos, então eu posso só cortar aqui, ó. É a mesma coisa se eu tivesse vindo aqui simplificando tudo por 2, ó. Simplificando tudo por 2. Aí ficaria o índice 1, não tem radical quando o índice é 1, tá? E aqui, quando o expoente é 1, nem preciso colocar. Então, vem o que sobrou lá, vem multiplicando aqui fora, ó. 3 vezes 5 está no numerador, e o 13 é o que sobrou. Então, 3 vezes 5 dá 15, e o 13 é o denominador que ficou aqui. Esses números aqui, essa fração não tem como simplificar e também não tem como dividir. Então, essa é a resposta final da letra D. Tudo bem, gente? A última, para finalizar as raízes quadradas. Aí, para amanhã, fica só as raízes cúbicas. A letra E... Não, tem mais raiz quadrada também, né? A letra E, 0,36. É um número decimal. Então, o que a gente faz? Transforma esse número decimal em uma fração decimal. O numerador é o número que forma aqui sem a vírgula. No caso, 0,36 é a mesma coisa que 36. O denominador vai ser o número 1. Quantas casas tem após a vírgula? 2. Então, tem que ter 2 zeros aqui. E agora, a gente vai a raiz separadamente. Raiz de 36 é 6.
ter 6 ao quadrado, ou seja, 6 vezes 6 é 36. Raiz de 100 é 10, que isso aqui vai dar 0,6. Então, nós corrigimos aqui até a letra E, tá? A gente continua, então, a aula de amanhã, revisando isso aqui. E anotem se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, porque vai cair potência, quando o expoente é negativo, multiplicação de potência de mesma base, que a gente conserva a base e soma os expoentes, divisão de potência de a mesma base, que a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Vai cair notação científica, vai te dar um número inteiro ou um decimal para você transformar em notação científica, e vai cair ao contrário também, vai te dar a notação científica para você transformar no número inteiro ou no número decimal. E vai cair multiplicação ou divisões de notação científica, tá? Então, dá uma olhada no material de vocês, aproveitem que vocês não têm tarefa hoje, além dessa de hoje, raiz quadrada e raiz cúbica, que a gente vai finalizar a correção amanhã. Tudo isso vai estar na prova. Então, aproveitem que vocês não têm tarefa, dá uma olhada no material, dá uma olhada nas aulas anteriores que estão disponíveis lá no canal, tá aí no grupo os links. E anotem as dúvidas de vocês que a gente finaliza tirando as dúvidas amanhã, tá bom? Então, por hoje é só. Até quinta-feira, até a aula de amanhã. Tchau, tchau.